Tudo bem com você? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de leitura, uma leitura imperdível, sensacional. George Orwell e a Revolução dos Bichos. Esse livro ele é um clássico, ele é uma crítica nada sutil à hipocrisia do tirano. Ele tem uma referência muito clara à Revolução Russa e um posicionamento muito forte contra aquela vontade tirânica de uma ditadura equalitária. Equalitária não, igualitária, né? Bom, mas vamos para a resenha desse livro. Falar primeiro que o livro é sensacional, é uma fábula, ele é bem curto, é bem fácil de ler, os símbolos deles são bem fáceis, são animais, é uma história gostosa de acompanhar, rápido de ler e muito, mas muito interessante. Então primeiro vamos falar um pouco do George Orwell. Ele também tem outro livro muito famoso. Ele escreve muito bem, né? A literatura dele, a forma como ele escreve é muito boa de se ler. Ele tem o 1984, que é bem conhecido também, e logo menos nós vamos trazer essa resenha pra gente. Falar um pouco do George Orwell. Na verdade, o nome original dele não é George Orwell, é Eric Arthur Blair. Eric Arthur Blair. Nasceu em Motihari, acho que é isso, Motihari ou Motihari, norte da Índia, em 1903. Filho de um funcionário da administração britânica do comércio de ópio, estudou em colégios tradicionais na Inglaterra na década de 1920. Foi agente da polícia colonial na Birmânia nas décadas seguintes, publicou diversos romances, ensaios, passar o carro ali, e textos jornalísticos. É considerado um dos escritores mais importantes do século XX. Morreu em Londres em 1950. Vamos falar um pouco da história agora. A Revolução dos Bichos, ela se passa na Granja do Solar. Então, uma fazenda, uma granja, nas quais surge um ímpeto, surge uma vontade de haver uma rebelião e, consequentemente, uma revolução. Um certo dia, um porco chamado Major, ele tem um sonho. Esse sonho dá embasamento para haver essa revolução. Então, ele convoca os animais. Ele é um porco respeitado da granja, ele convoca os animais e ele conta o seu sonho, inspira, motiva todos os animais que estão lá para ver essa revolução contra os humanos, a ver essa revolução contra os líderes da granja. Isso acontece, isso se passa, eu vou tentar contar a história com o mínimo possível de spoilers, mas para dar esse embasamento eu vou montar a estrutura da história. Isso se passa logo no começo do livro, logo no começo da história. Os animais engajados por esse sonho do porco, Major, eles fazem essa revolução, eles expulsam os humanos e fica só eles, só os animais tomando conta da granja. Então, eles tomando conta da granja, eles estabelecem... o Major ele morre, na verdade o Major ele morre e fica mais dois porcos, que é o Napoleão e o Bola de Neve. Eles estarão à frente nessa liderança dos animais. E todos os animais engajados por essa revolução, eles começam além de uma canção, que é a canção da Inglaterra, se não me engano chama, eles começam a se animar nessa canção e começam a ficar felizes da vida por agora a granja ser só deles. No entanto, começa a haver algumas dificuldades.
porque eles tinham uma utopia, digamos assim, que aquilo ia ser igualitário, justo, todo mundo ia trabalhar pouco ou ia trabalhar bem ou com justiça, de modo que eles não iam cansar tanto e que aquilo ia ser bom para todos os animais. Assim que eles tomam conta da granja, eles estabelecem 7 mandamentos. Os 7 mandamentos dos animais lá. Toda aquela revolução, eles chamam de animalia. O espírito da animalia. Os animais têm que ter o espírito da animalia, que é o espírito da revolução, que é contra os humanos que exploravam a gente, na visão deles. Aí, os 7 mandamentos eu vou ler aqui porque é muito interessante. O primeiro: qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. E, para fechar, todos os animais são iguais. Além desses 7 mandamentos que agora regiam a granja, eles também tinham um lema. E esse lema era: 2 pernas ruim... Não, ao contrário. 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Ou seja, quem é animal, benção. Agora quem não é, quem é humano, você tem que se revoltar contra ele. E a revolução dos bichos, ela é cheia de símbolos que daria para fazer vários vídeos, comentar detalhadamente cada símbolo. Porque ela tem o cavalo Sansão, que ele representa a força, ele representa o engajamento, a força braçal de querer fazer, querer trabalhar. Também tem Benjamim, que é o burro, e isso é uma sátira, uma tirada, porque ele é a voz da sabedoria. Sendo burro, ainda assim ele é a voz da sabedoria, que sempre está falando... Tá com pensamentos maiores ali, ele sempre tem um pensamento mais sábio. Aí tem o corvo, que eu esqueci o nome dele agora, mas tem um corvo que ele é o símbolo do religioso, é o símbolo do transcendente, porque ele fala de que quando os animais morrerem, eles vão para um lugar no céu, onde vai ter muito alimento, ele fala que vai ter muito açúcar. Então ele é o símbolo do transcendente na história. Assim como vários símbolos, fora o Napoleão e o Bola de Neve, que são símbolos dessa crítica à Revolução Russa, ao socialismo da época do George Orwell. Então nessa história vai acontecendo muita coisa que eles vão vendo que não é o paraíso que eles almejavam. Então chega o inverno, eles começam a ver o tanto de dificuldades que eles passam no inverno, quando eles tentam construir uma coisa nova, que eles tentam fazer uma espécie de um moinho, ou consertar um moinho, não me lembro muito bem, mas isso traz uma dificuldade imensa e acontece várias situações ali entre os animais. Depois começa a acontecer uma coisa muito engraçada, que é aí que está o ponto. É que eles começam a perverter um pouco esses mandamentos. Então, onde estava escrito lá, os animais não beberão álcool, aí como os porcos, segundo a história, eram os mais inteligentes, só eles e mais alguns animais sabiam ler, eles falavam assim: não, na verdade o que está escrito é que não pode tomar álcool em excesso. Você pode tomar álcool, só não pode tomar álcool em excesso, para eles poderem beber. E depois eles também falam, está escrito nos mandamentos que os animais não podem dormir em cama. Aí eles vão lá e falam: não, na verdade o que está escrito é que os animais não podem dormir em cama com lençóis. Aí eles pegam e tiram o lençol da cama, os porcos, que são os líderes dos animais, tiram os lençóis
das camas e começam a dormir nas camas. Ou seja, os líderes daqueles animais que eram o símbolo da igualdade, que ia acabar a opressão, eles acabaram se tornando os próprios tiranos. Eles criticavam o humano, o Dr. Jones, eles criticavam os humanos da granja que oprimiam ou usufruíam deles. E agora eles, quando tomaram a granja, começaram a se tornar os próprios tiranos, os líderes dos animais se tornando os próprios tiranos. Então esse é o ponto essencial da crítica que ele faz. Por isso que a história ficou tão clássica, tão importante para a literatura. Bom, o George Orwell, ele tem um dom, vamos colocar assim, ele tem uma habilidade muito boa de terminar histórias. O fim da história é sensacional, ele termina com chave de ouro. Então o jeito que ele termina esse livro é muito bom. Acaba muito rapidinho, mas é bem conciso, ele fecha com chave de ouro a história, que são os homens e os porcos. Os homens conseguem voltar para fazer algumas negociações com os porcos e eles na casa começam a negociar, e quando você vê, os porcos estão semelhantes ao Dr. Jones. Aí ele fala uma frase sensacional. Eu não vou falar essa frase para te instigar a ler. Não vou falar essa frase para te instigar a ler. Mas eu vou falar uma outra frase que veio na minha cabeça, que é: a maldade é pavimentada de boas intenções. A maldade, ela é pavimentada de boas intenções. Porque as boas intenções dos porcos era acabar com a opressão. Mas mesmo assim eles se tornaram os opressores. Eu aconselho demais a ler esse livro. É super curto e fácil de ler. É uma fábula. É igual ler aquelas historinhas de criança de antigamente. É fácil de ler, muito gostoso, muito legal, além de ser um clássico da literatura. Você precisa ler esse livro, tá bom? Fica com Deus, obrigado por assistir até aí. Essa é a resenha para te instigar a ler o livro. Esse foi O Irmão Mais Velho. Eu já ia me esquecendo de uma coisa muito importante. Você que assistiu até aqui, curta o vídeo, comenta um livro que você gostaria que fizesse uma resenha, se inscreva no canal, ativa o sininho, esteja com a gente, se inscreva, tem muito conteúdo, tem conselho, tem conceitos, tem livros, personagens bíblicos. A gente vai se aprofundando aos poucos em diversos temas literários, transcendentes, espirituais, muita coisa boa, tá bom? Então, muito obrigado, valeu!